Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. Por que cidadania e por que qualidade de vida? Todo cidadão que cobra melhor seus políticos vai ter melhor qualidade de vida, porque nós vamos cobrar aquilo que nos é devido. E hoje nós temos a presença aqui de um amigo, que é o José Henrique Maganin, demais conhecido na cidade, um homem que trabalha há muito tempo no voluntariado, como resgatista, tanto no resgate voluntário como nos bombeiros voluntários, e agora está fazendo um trabalho de nível, eu considero até um pouquinho mais elevado, que é o Observatório Social, porque o Observatório Social veio com muita força para cobrar aquilo que os vereadores deviam fazer ao longo da vida, né? E que às vezes, por base aliada, por interesses políticos, acabam não fazendo. Então, o Observatório Social está tendo um enorme sucesso e o Maganin vai contar as histórias para nós. Obrigado, Maganin, por ter aceito o convite. Câmara 3, para te dar o teu primeiro oi para os nossos telespectadores. Hein? Então, dizer que é um prazer a gente estar aqui, né, para poder conversar um pouco sobre o Observatório Social e, digamos assim, divulgar um pouco mais a entidade e o trabalho que a gente faz, né? Apesar de a gente estar sendo bastante comentado, mas é sempre bom a gente poder divulgar um pouquinho mais o trabalho que a gente faz e a entidade mesmo. É isso aí. Aqui nós vamos ter ali quase meia hora para conversar, então Isso. Dá para bater um papo bom aqui, né, Maganin? Com relação ao observatório, tu é sócio fundador? Como é que tu chegou no observatório? Sim, eu sou um dos sócios fundadores. Eu fiquei sabendo porque eu vi na Rádio Espaço lá que ia ter uma reunião, coisa assim, e eu imaginava que fosse outra coisa, observatório, sei lá o que imaginava para ser, né? E daí eu fui nas reuniões, as preparatórias, né? Onde a gente começou a preparar todo o processo para implantação. E depois, quando foi implantado, daí então eu comecei a trabalhar como voluntário. Nós tínhamos algumas pessoas, o Paulo até que já nos deixou, né? Então a gente começou o trabalho e a gente tinha lá, por exemplo, terça e quintas nós íamos lá trabalhar junto com o Bruno, porque era o início da atividade, todo o princípio. E foi que a gente continuou lá até hoje. E hoje tu é o presidente, né, democraticamente eleito pela saída do país? Isso. O Carlos, ele saiu agora no início do ano porque ele achou por bem, né, para evitar algumas que gerasse possível falatório depois. Então eu resolvi aceitar, né, e ficar até o final do ano, que é o mandato, né. Com certeza vai para a reeleição, né, porque é um cargo que exige um pouco mais de conhecimento, né, e tivemos grandes perdas agora, o Paes e o próprio Plínio também, que virou secretário, né. Isso, né. Então, os dois coordenadores também mudou meio seguido agora também, né. Inclusive, o primeiro foi uma aquisição do governo anterior, porque estava fazendo um bom trabalho e resolveram pegar para eles. Isso, né? A gente fomos uma boa escola, então a administração resolveu pegar. Que bom, pelo menos que foi alguém competente para trabalhar lá na prefeitura. Inclusive, depois ele ficou um tempo, mas tiraram ele do setor também, né? Que era o setor de compras, né? Ou de licitações. Eu não me lembro muito bem o que foi, mas eu sei que ele circulou em várias áreas aí dentro. Aí ele fez um trabalho importante lá. Sinal que o guri era bom, né? Sim, sim. Foi uma boa aquisição, né? Falando do coordenador, agora vocês estão na mudança porque o rapaz resolveu cuidar dos negócios particulares dele, né? Inclusive ir para o exterior, eu acho, né? Ele está com um novo projeto particular para ele, né? Na parte de negócios, inclusive. Então começou a faltar tempo, né? Então ele resolveu por bem, né? Avisar a gente, né? Então assim tem todo um tempo para selecionar um novo coordenador, né? Está em andamento esse processo. Isso. Nós encerramos o prazo para a recepção do currículo na última sexta-feira. Então agora a gente está fazendo uma primeira triagem, né? Nós contamos com o auxílio de uma psicóloga também para fazer isso. Voluntária também. Voluntária. E depois disso, então, a gente vai selecionar alguns para entrevista, né? Aqueles que a gente achar que mais se encaixam no perfil, a gente vai selecionar para entrevista. E quantos currículos foram recebidos? Olha, chegou em torno de 75. É bastante, né? É bastante. Com salário em média anunciado de? Nós não anunciamos o salário. Não anunciaram o salário, não. Mas sabia que não era pouca coisa, assim, em termos de mercado, né? É que, como nós somos uma ONG, nós não temos um caixa
tão Sim, generoso assim, né? sim, Então, sim. então, digamos assim, na entrevista a gente vai falar Sobre isso sobre o também. salário com as pessoas, né? Mas a gente sabe que é um salário razoável para a função, porque exige uma coordenação. É o único funcionário contratado é o coordenador, né? Mas não é tão razoável assim, é um salário de mercado assim, mas Sim. não é tão generoso assim. É eu que estou estradulando um pouco. É que o mercado de trabalho hoje, fora na política, os salários não estão tão assim generosos de modo geral, né, Magrini? Isso. E até porque, digamos assim, nós temos que ficar dentro do nosso limite orçamentário, né? Porque nós temos alguns apoiadores, então a gente não pode, digamos, pagar o que a gente gostaria de poder pagar, né? Claro, claro. Mas é um trabalho excelente em termos de marketing pessoal, né? Sim. Porque a pessoa vai conhecer uma atividade bem específica, né? Vai se relacionar com várias pessoas, com uma administração pública, com o Ministério Público. Enfim, é uma atividade que para marketing pessoal e, digamos assim, aprendizado é muito grande. Reforça o currículo, né? Sim. Uhum. Vai reforçar o currículo. Porque os dois, por exemplo, o primeiro, né, foi contratado com um salário muito acima do que ele ganhava, né? Foi mais que o dobro. Então, é uma vitrine que nem tu estás Sim. falando, né? E o segundo, acho que ele já tinha empresa, né? Mas ele tocava em horários alternados, né? Sim, o Guilherme já deixou isso bem claro várias vezes para nós, né? Digamos assim, ele não depende de salário para viver, né? Ele faz isso bastante para auxiliar também Que a bacana. comunidade, né? E a gente, digamos assim, a gente acha isso bastante importante, né? Já que ele não precisa tanto. Sim, sim. E vocês hoje tem quantos voluntários assim atuantes? Nós temos em torno de 60 É voluntários, bastante, né? Inscritos, né? Só que participando mesmo não tem tantos assim. Mas toda vez que a gente precisa de auxílio, a gente encaminhou para eles algumas demandas e todos eles responderam, né? Então a gente não pode também reclamar. É claro que seria interessante a gente conseguir voluntários que pudessem participar ativamente mais, né, durante o dia. Mas a gente sabe que quem tem uma função, quem trabalha, tem um emprego, ele não tem como ficar 2, 3 horas por dia no observatório, né? E esse trabalho ele pode ser feito em casa, né? O trabalho Sim, voluntário, né? ele pode ser feito em casa. A partir do momento que a pessoa, digamos assim, ele apega a dinâmica do que tem que ser feito, ele pode ser feito em casa. Por exemplo, uma análise de licitações. E que não é difícil, né, Maganinha? É uma questão de entendimento do... Sim, pegar, digamos assim, aqueles macetes da legislação, né, e simplesmente conferir isso, né? É uma questão de... É um trabalho meio maçante, porque tu tem que ter bastante cuidado, né? Mas pode ser feito em casa. Mas a partir do momento que um voluntário detecta um assunto, ele traz para a diretoria e a diretoria pode também espraiar mais esse assunto também, né? Sim, né? Se nota qualquer dúvida, né? A gente vai olhar um pouco mais de cuidado. E até porque, como a administração pública ela compra de tudo, não, é impossível ter alguém que entenda de medicina, engenharia, enfim, né? Então, muitas vezes a gente, mesmo olhando um pouco melhor, a gente pediu auxílio de alguém técnico nisso. E as parcerias hoje, assim, a OAB é a principal ou teria mais algumas assim que tu evidencia, a fé, outros mais aí, na parceria de ajuda da consultoria para o observatório? A gente, digamos assim, a gente tem conversado mais com as pessoas físicas, por enquanto, né? Mas toda vez que a gente precisou de algum esclarecimento, alguma coisa, a gente entra em contato com essas pessoas, né, dessas entidades, para auxiliar a gente. Porque temos muitas entidades na cidade atuantes, né? Sim, temos muitas atuantes. Tanto é que existe observatório social aqui em Farroupilha por causa da SIX, né? Foi um trabalho que partiu deles, né, do pessoal da SIX aí que... Baseado no exemplo do Paraná, né? Exatamente. Começou no Paraná a primeira, né? Isso, mas eu não me lembro se foi Ponta Grossa, mas foi lá que teve Como deu início, né? teve um ano lá que houve um rombo escandaloso na cidade
E daí as entidades tentaram dizer, bom, temos que fazer alguma coisa para descobrir isso antes que aconteça, né? Que é o trabalho do observatório. O observatório ele não trabalha com coisas passadas que já aconteceram, né? Isso não tem. O objetivo principal do observatório é monitorar para tentar detectar alguma coisa antes que ela aconteça. Em cima das licitações especificamente? Não em tudo, né? A licitação é só a ponta do iceberg, né? Porque a gente tenta trabalhar onde tem aplicação do recurso público. Então, Em andamento? Isso, em andamento. Então, por exemplo, isso abrange qualquer coisa. A licitação é o primeiro passo, né? Porque é a compra. A gente não tem perna ainda para tudo, mas o segundo passo o que seria? Tá, todo o processo de aquisição tá certinho, beleza. Tá aí na hora da entrega. Quem confere? Está sendo entregue o que foi comprado? Na hora de utilizar isso, está sendo utilizado corretamente? Então, todas essas coisas, a gente tem a esperança de um dia ter pernas, ter pessoal para tudo isso. Né? Por exemplo, digamos, uma rua está sendo limpa tantas vezes como está no contrato com a prefeitura. Alguém tem que ver isso e olhar, né? Senão a gente não consegue. Então nós estamos aí, talvez, aí fazendo 20% da atividade que a gente tem para fazer. O caminho é longo ainda. É longo, porque o observatório ele trabalha dentro de 4 eixos. Um que é esse de ficar monitorando a administração, a aplicação dos recursos públicos, na verdade, Certo. né? O outro eixo é a parte de transparência, ou seja, de tudo o que é feito, portal de transparência. Um terceiro eixo é a parte de educação fiscal, né, que a gente já fez um teatro, né, com as crianças. A gente tinha outro projeto para o ano passado, mas por causa da pandemia não deu. A gente está fazendo agora, a gente pegou a ideia de Bento Gonçalves e nós estamos fazendo um gibi de educação fiscal, que a gente vai trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação. Então, o Sicredi vai patrocinar a impressão do material, nós vamos fornecer para a prefeitura e nas escolas vai ser aplicado esse material. Que bacana. Cidadania e... Isso. É o que precisa, né? No nosso tempo nós estudamos o SPB, Organização Social Política, né? Tinha uma educação moral e cívica também. Moral e cívica, Então, isso foi ao longo do tempo foi esquecido, não é uma pena. Né? Exatamente. E ali muitos princípios a gente guarda até hoje, né? Sim, porque uma vez que a gente aprende, a gente pode até não utilizar muito, mas fica lá no fundo da memória. Arquivado. Isso, fica lá. E o outro eixo, digamos assim, é a parte de negócios. Que esse eixo o que seria? Incentivar as empresas do município a participarem das aquisições. Mais fácil de fiscalizar. Não, nem tanto por isso, mas principalmente para fazer com que o dinheiro fique aqui em Farroupilha. Circular na praça. Porque não adianta. Uma empresa de Porto Alegre ganha uma licitação, onde é que vai o imposto? Vai para Porto Alegre, o dinheiro vai para Porto Alegre. Então, e nós temos empresas capacitadas para isso. Só que muitas vezes as pessoas acham que é um processo muito demorado, é difícil. Então, também em 2018, a gente, em parceria com o setor de compras da prefeitura, a gente fez uma semana de treinamentos com algumas micro e pequenas empresas, mostrando como é que era o processo de licitação. Para se habilitarem. Para se habilitarem. Porque se uma empresa está, digamos assim, em dia com os compromissos fiscais dela, é só recolher esse material e entregar. Não tem nada mais. Não tem muita coisa mais morosa para fazer. E o próprio escritório de contabilidade ajuda nisso. Sim, tranquilamente. Precisa estar se quebrando também. Então, isso é algo que a gente tem intenção de voltar a fazer de novo, né? O Observatório Social, fora essa linha aí que eu acho que é importante, que é a educação, como tudo na vida, né? Sempre se fala, a educação é a primeira coisa, só que hoje tem a saúde, tem a segurança, tem outras coisas que estão junto ali que se faz necessário, né? Mas eu acho que a educação fiscal e de cidadania, eu acho que está faltando. Acho que está faltando para a gente poder botar na criança isso aí, para eles crescer já com essa, né? É que nem o trânsito, não, Gani? Tu ensina a criança que tem que usar o cinto, ela descobre para os pais, né? Sim.
Exatamente. As coisas que uma vez não se utilizavam, hoje em dia já se faz automaticamente. Já entrou no carro, senão fica aquele sininho ali buzinando no ouvido da gente, né? Que é chato Exatamente. também, né? Magani, dentro disso aí, assim, eu vejo que está ampliando, o observatório está crescendo os números que o Carlos apresentou para nós na última vez são relevantes. Eu acho até que se tu te lembra de algum número, acho que era bom nós mostrar para as pessoas que número é que se deixou de gastar, por exemplo, né, nos últimos tempos, assim, em função do trabalho do observatório. Os números eles estão praticamente aqueles do ano passado, né? Em torno de quanto te lembra, mais ou menos, assim? Olha, se fosse eu botar o que a gente economizou e o que se deixou de gastar, era alguma coisa em torno de 14 milhões por aí, desde o início. É um belo dinheiro, né? É um belo dinheiro, né? Dá para fazer muita coisa. Isso. A pandemia, ela mudou um pouco a situação toda, porque como tem esse decreto de... Não é calamidade pública, me fugiu o termo, né? O que acontece? Todo o processo de compra, eles estão mais flexibilizados, para poder ser comprado mais coisas. Mais rapidamente. Isso. Independente de procurar preço, às vezes. Porque tem muita coisa no mercado que os preços perderam a base dela, né? Por exemplo, máscara facial perdeu, uma caixa de luva que antes custava R$20, agora foi para 60, 70. Então, tem alguns insumos que estão ligados à saúde e aí nessa região que os preços se perderam. Então, quando vai comprar, não tem que pagar o preço que tem naquilo que é encontrado, né? Pela urgência do uso também, né? Exatamente. Então, mas e também teve muito rolo, né? Tem vários estados aí que o Amazonas foi um caso agora recente que a gente viu, né? Faltou oxigênio no estado, né? Isso. Inclusive a nível federal, o Tribunal de Contas da União, eles montaram uma planilha nacional, né, para isso, justamente para tentar verificar, porque para eles chega muita coisa também, né? Só que também não tem perna para tudo isso, né? Cuidar do Brasil inteiro. 5.500 municípios, né? Exato. Então, a gente tenta fazer alguma coisa, mas felizmente não se identificou muitas coisas. É um que outro município que tem algumas aquisições que foram feitas que realmente extrapolaram o bom senso total e daí se percebeu. Mas 14 milhões nesse curto espaço de tempo é muito dinheiro, né? E coisas que os próprios vereadores deveriam fazer, né, Magani? Isso aí é uma coisa que é uma vigilância de fiscalização do vereador, né? E é uma parte que a gente vê que se perde ao longo do tempo, infelizmente, né? Digamos assim, o legislativo estaria aí para fazer isso, né? Então, mas como a gente vê que não está, digamos assim, conseguindo fazer, então por isso surgiu no Brasil o Observatório Social para tentar, digamos assim, auxiliar, né? Com grande sucesso. E é o que a gente faz, a gente monitora, questiona, até chegar, se agora a gente vê que não consegue, digamos assim, avançar muito, daí a gente informa o legislativo, está acontecendo isso, vai provavelmente aconteça tal situação para eles daí auxiliar a gente também. O próprio impeachment, primeira vez na história, se deu em função disso aí também, né? Da compra de uma fiscalização que os vereadores passaram por cima e, no fim, tanto o cidadão comum como a OAB acabaram entrando e afastou um prefeito, né? Coisa que se os vereadores fizessem, não precisava o cidadão ou a OAB entrar, né? É um exemplo muito claro isso aí, né? É por isso que, digamos assim, essa parte da gente ficar monitorando o início do processo, né? Ele é muito importante porque muitas vezes estão lá umas letrinhas miúdas, está num texto colocado um pouco sem estar muito claro o que é, e depois disso, depois que passou, né? A porta está aberta. Exatamente. E com relação assim, a esse trabalho, né? Porque foi muito falado já, que era uma meta do Carlos, dentro disso que você falou, que é a fiscalização no recebimento. Eu já tive denúncias aqui da prefeitura comprar um lote de tinta, aí pegava a lata lá, sacudia, pô, isso aqui tá mais vazia do que cheia, né? Então foram ver, faltava 25%
do galão. Do galão. Reclamou a pessoa que conferiu, era uma pessoa de fé e boa, né, de conferência, ligou para o fornecedor, o cara no primeiro momento negou, depois mandou os técnicos ver as datas fechadas, mandou um lote complementar. Mas e quantas vezes isso não é conferido também, né? E às vezes não só pela displicência, mas também por alguma colaboração diferente, né? Toda aquisição, ela tem sempre um fiscal de contrato. Né? Isso é legislação, é obrigatório. Então, na administração lá, ele tem um decreto onde tem elencados as pessoas que são os fiscais de contratos. Acontece que é aquilo que a gente estava conversando primeiro, né? Nem sempre tu tem lá pessoas que entendem de tudo. Né? Então, de repente, se alguém é posto lá para fiscalizar, sei lá, por exemplo, tinta, né? Se não é um engenheiro químico, um químico, ele não vai saber avaliar exatamente, né? Ter o bom senso, de repente, de chacoalhar aí a embalagem para ver se está cheio ou não. Não é nem má fé, mas quem é que vai se fragar de fazer isso? Então, por isso que a parte, digamos, de checar o recebimento é muito importante. Porque muitas vezes, na hora da aquisição, alguma pessoa, alguma empresa, ela cota bem mais barato do que os outros, mas depois ela se recupera na hora da entrega. Desconta. Isso. E a gente sabe disso, né? De vários casos nas cidades aqui ao redor de que acontece isso. E muitas vezes é só, digamos assim, o concorrente que descobre. É um bom avaliador o concorrente, né? Sim, perdeu por má fé, né? Porque ele entende daquele ramo lá, né? Então, é por isso que é muito importante a gente ter pessoas de todos os ramos trabalhando como voluntários com a gente. Porque até eu vejo assim, ó, uma coisa, rotina diária, o recebimento da merenda escolar, por exemplo. Será que a tia lá que recebe ali para coordenar o lanche, né? Será que ela confere quantas gramas veio o pãozinho, se o suco está no tamanho que foi prometido, né? São coisas básicas, mas que vira rotina, né, Maganinho? No dia a dia, lá pelo meio do processo, pode ser que venha alguma coisa que não está de acordo. E às vezes má fé do próprio fornecedor, né? Pode ser que sim. Ou um erro, vamos botar também que pode haver um erro, mas se existe o erro, dá para ser compensado, né? Dentro disso que estamos falando, a maior necessidade do observatório é ter as pessoas que mantêm isso como renda mensal, né? E isso é os colaboradores, né? Mas a outra parte é as pessoas físicas para fazer os trabalhos, né? Nós comentávamos anteriormente ali, antes da entrevista, que como é importante as pessoas que estão em casa, às vezes aposentado com conhecimento, vir a procurar vocês, né, Maganinho? Isso, porque, digamos assim, se a pessoa está aposentada, normalmente ela já não está mais trabalhando, ela já está em casa tranquila no dela, né? Então, essa pessoa, teoricamente, ela tem mais tempo, né? Por exemplo, ela poderia ir uma vez por semana, ou de manhã ou de tarde, ou 2 horas por semana, sem, digamos assim, alterar a vida dela. Que quem está trabalhando não tem como fazer isso. Né? Então, os aposentados são uma pessoa muito importante. Em primeiro lugar, porque eles já têm uma experiência de vida bem grande, né? Tanto é que já estão aposentados. Por outro, num segundo caso, de que eles teriam tempo para fazer isso. Então, seria um dia útil ou agradável. E também é um passatempo para eles, né? Para conversar com outras pessoas, quem sabe aprender alguma coisa nova. E passar os seus conhecimentos, né? Porque quantas profissões que a pessoa tem, desde o professor, o advogado, enfim, o contador, quantas pessoas de capacidade hoje que estão em casa, às vezes até aborrecidos, né? Sim. Porque não estão... Porque é difícil se aposentar, né, Maganinho? A gente tem que se cuidar para não encalhar. Se pendurar a chuteira de definitivo, abrevia um pouco o tempo, eu acho, né? É uma questão de ser útil, que nem você falou a vida durante todo o programa, né? Acho que ser útil é uma coisa que... Porque
imagina, deve ter um número grande de pessoas, por exemplo, que trabalharam no serviço público, municipal, estadual, federal. Então, tu imagina a bagagem que tem. Vamos supor, alguém que se aposentou como servidor estadual, né? Que trabalhava numa fiscalização, alguma coisa assim. Imagina o conhecimento que ele tem de como toda a máquina pública trabalha, como a administração pública trabalha. Que nós, cidadão comum, não temos nem ideia. Não tem nem ideia, né? Então, digamos assim, muitas vezes num bater de olho, em questão de instantes, ele consegue, digamos, encontrar alguma coisa que a gente leva 1 hora, 2, saber o que procurar e aonde procurar. Durante todo o programa nós vamos ter ali no vídeo o número do telefone do observatório para quem quiser se candidatar a ser um colaborador, né? E como você falou, pode ser 1 hora por semana, 2, é o tempo que ele quiser dispor, né? Exatamente, não tem obrigatoriedade nenhuma. E lógico, ele vai aprender, que nem tu falou, os macetes de como buscar as informações, mas também não é difícil, sabendo ler e interpretar, já está dentro da... Sim, não é nada difícil, né? Até porque as licitações, de modo geral, tem que obedecer um parâmetro, né? Isso, ela tem a lei que é a 8666, basicamente, né, que rege a grande maioria, que agora já tem uma nova que está para sanção do presidente, que vai mudar algumas coisas, mas enfim, é olhar aqueles tópicos aí. Que hoje o tio Google facilita bastante, né? Bastante. E sempre quando tem alguma dificuldade, muitas vezes a gente encaminha direto para o Observatório Social. Daí, então, a gente tem alguns grupos... Observatório Social do DIS Central. Do Brasil. Então, lá tem pessoas com mais experiência também, né? Eles já passaram por algumas situações dessas. A gente tem uma plataforma que é o Yammer, onde a gente troca informações. Então, digamos assim, a gente bota informação lá. Então, outros coordenadores de outras cidades dão os pitacos dele. Aqui já aconteceu coisa semelhante, ou aqui nunca apareceu disso. Ou na cidade tal está acontecendo. Isso. E aí a informação dissemina, né? Isso, a gente tem uma rede de comunicação bem boa que auxilia a gente. Tem ideia quantos observatórios estão no Brasil hoje? Em torno de? Olha, tem mais de 150. Opa, já avançou bastante, né? Mais de 150. Santa Catarina saiu na frente e criou o primeiro observatório social do estado. Opa! Então, Santa Catarina já está monitorando a administração estadual. Opa, é um grande avanço, o dinheiro é maior, né? Bem maior, né? E só que aí também o volume de serviço é muito maior, né? Imagina. Mas mas é o caminho também, né? Porque muita coisa passa por aí também, né? Passa pelo Estado. Com certeza, o Estado é uma máquina hoje que consome muito dinheiro, né? Aqui, ali, lá, né? Exatamente. Muito bem, Maganinho. O que mais que a gente não comentou, que se tu quiser comentar, tem esses minutos finais aí na Câmara 3 para dar o teu alô, né? Convocar principalmente os aposentados, eu acho que é um patrimônio aí que está meio aposentado, né? Isso, mais uma vez pedir para as pessoas as que puderem, né? Que elas venham trabalhar com a gente como voluntário e isso que nem nós estamos falando, né? Os aposentados são uma parcela da população muito importante por tudo isso que a gente já falou, né? Por causa da experiência deles que eles têm. Então, a gente vai tentar ver se a gente consegue trazer esse pessoal também para junto de nós. E, digamos, e quem sabe, tendo mais pessoas auxiliando, a gente consegue fazer todas as outras partes do trabalho nosso, né? Acompanhar as entregas, a execução dos serviços. Enfim, quanto mais gente trabalhando, mais cabeça pensando, as coisas andam melhor. E agradecer a TV Cidade pelo espaço. Isso. Estamos sempre à disposição e sempre que vocês não precisam te convidar, pode vir a hora que quiser ter um fato novo, né? Ou relembrar. A nova administração é um novo horizonte que se espelha aí, porque tanto o Fabiano como o vice, o Jonas, assinaram o termo lá do Observatório Social, um comprometimento, né? A gente acredita que sim, né? Que nós vamos ter uma comunicação um pouco mais fluida, a gente vai conseguir conversar melhor, né? Porque a gente não tem objetivo nenhum de
ficar atrapalhando nenhuma administração, a gente não se preocupa qual é o CNPJ que está lá, o CPF que está lá, a gente não tem preocupação nenhuma com qual partido está, né? A única coisa que a gente quer é conversar direito, né? Quando a gente tiver alguma dúvida, que ela possa ser respondida, mas eu tenho quase que certeza de que a gente vai conseguir trabalhar bem com essa administração. Que bom, que assim seja. Exato.